Substituir a farinha de trigo por outras farinhas, como farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju, farinha de coco ou farinha de aveia, é mais saudável? Fica aqui que eu vou te contar sobre isso. Hoje é muito comum as pessoas substituírem a farinha de trigo por outras farinhas. Essas outras farinhas, em termos nutricionais, elas são muito mais saudáveis que a farinha de trigo. Porém, elas são mais calóricas do que a farinha de trigo. Então, é importante ter em mente qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo for perda de peso, talvez valha você repensar essa questão. Se o seu objetivo for ter mais saúde, consumir alimentos mais saudáveis, que esse deve ser o seu principal objetivo, então vale essas substituições. Eu vou dar alguns exemplos para você. Eu vou comparar a farinha de trigo com a farinha de amêndoas. Eu vou deixar a tabela nutricional aqui para vocês darem uma olhada. Mas se você quiser essa tabela completa, você deixa um comentário aqui. Eu quero a tabela, que eu te mando a tabela pelo direct. Para cada 100 gramas de farinha, a farinha de trigo tem 364 calorias e a de amêndoas 610 calorias. Em termos de carboidrato, a farinha de trigo tem 4 vezes mais. Ela tem 76 gramas de carboidrato para cada 100 gramas, enquanto a de amêndoas tem apenas 19. Em termos de proteína, a farinha de amêndoa ganha. Ela tem 21 gramas de proteína, enquanto a farinha de trigo tem apenas 10 gramas de proteína. Em termos de fibras, a farinha de trigo tem pouquíssima fibra, apenas 2,7 gramas para cada 100 gramas de produto, enquanto a farinha de amêndoas tem 10 gramas de fibras. E o índice glicêmico, que é algo muito importante, da farinha de trigo é muito alto, é 85, enquanto da farinha de amêndoas é apenas 20. Então, é importante fazer as substituições, sim, mas tem uma questão que me preocupa bastante. A maioria dos clientes que eu vejo aqui na loja, eles substituem, tiram a farinha de trigo e colocam outras farinhas mais saudáveis. E por achar que essas farinhas são mais saudáveis, elas consomem uma quantidade maior. Por exemplo, se fosse um bolo feito com farinha de trigo, e elas sabem que a farinha de trigo não é saudável, elas comem uma fatia. Quando elas fazem, por exemplo, com uma farinha de amêndoa, às vezes elas acabam comendo metade de um bolo, ou o bolo inteiro, ou 2, 3 fatias. Então, é importante fazer a substituição, mas também é importante manter o controle e consumir a mesma quantidade que você consumiria de um outro tipo de farinha. Além da farinha de amêndoas, você encontra aqui no Empório Manjericão farinhas tão saudáveis quanto essa, como a farinha de grão de bico, a farinha de castanha de caju, farinha de castanha de pará, farinha de coco, farinha de berinjela, farinha de banana verde, farinha de arroz e muitas outras farinhas. Se você gostou dessa dica, deixa um like pra gente, compartilha e salva para não esquecer.